Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Estamos aqui para adorá-lo, né? Apesar de nossas imperfeições, nossas falhas e nossos defeitos, mas Deus, Ele nos ama de uma maneira extraordinária. E por isso nós estamos aqui. Então, que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite. E estamos aqui para estudar a palavra dele, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Amém? Todos encontraram? Amém. Misericórdia ainda? Amém? Amém. Alguém na misericórdia ainda? Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, tá? Pronto? Sim. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome para todo sempre. E é por isso que nós estamos aqui mais uma vez na tua presença, em oração, queremos te pedir que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra através do poder do teu Santo Espírito. Que eu seja usada como instrumento em tuas mãos para falar a tua palavra, o que tu queres para o teu povo nesta noite. Amém. É o que nós queremos te pedir, te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos começar lendo do versículo 13, tá? É uma história que talvez não seja tão conhecida, mas alguns conhecem, talvez alguns não, mas nós vamos conhecer um pouco hoje, tá? E diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam
conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partindo-lhe, lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abrira as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Vamos parar aqui. O tema da pregação de hoje é quando Jesus caminha conosco e não percebemos. Então, o verso começa dizendo que dois discípulos, eles iam a caminho de Emaús, que era distante de Jerusalém. E Jerusalém tinha sido o local onde Jesus havia sido preso, crucificado, né, sepultado e ressuscitado. Eles estavam ali acompanhando o desenrolar de toda a história que estava acontecendo. E já fazia 3 dias, eles estavam retornando para Emaús, que foi depois quando Jesus ressuscitou, né? Eles estavam voltando e iam ali desapontados, porque eles acreditavam que Jesus realmente era o Messias, mas que ele tomaria alguma providência naquele momento, que ele não seria morto, que aquilo tudo não aconteceria com ele. Então eles iam ali conversando entre si, fazia pergunta ao outro, quem sabe, mas rapaz, não acreditava que isso ia acontecer. Mas como é que, se Jesus, será que realmente ele era o Filho de Deus? Mas se ele fosse o Filho de Deus, será que ele tinha permitido ser morto? E eles iam conversando entre si e desapontados. Iam tristes, porque eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas agora ele estava morto. Eles ouviram falar que Jesus tinha ressuscitado, mas eles ainda não acreditavam. E eles iam ali conversando até que Jesus se aproxima. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus se aproxima, eles vão ali conversando, batendo papo, né? E Jesus se aproxima e faz a pergunta: o que é que vocês estão conversando mesmo? Aí eles dizem: não, você não está sabendo dos últimos acontecimentos? Você é o que, afinal? Você mora em Jerusalém? Ou não? Você não soube do que está acontecendo? Jesus, o Nazareno, ele foi preso, foi crucificado. Alguns dizem que ele ressuscitou. Foram lá no sepulcro algumas mulheres e disseram que chegando lá não viram. Viram anjos, mas não viram Jesus. E eles vão conversando ali e não percebem quem está com eles. Né? Então,
Esse texto nos leva a essa história. Eles estavam saindo de Jerusalém, que era o lugar da promessa, e estavam de caminho para Emaús, que era um caminho de afastamento. Então, eles tinham visto tudo acontecer, todo o desenrolar da história. Mas eles estavam ali frustrados, porque eles realmente não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam ainda sem acreditar por que Jesus morreu. Ele não poderia ter morrido. Se ele era o Messias, estavam ali tristes, aí Jesus se aproxima. E quando Jesus se aproxima, eles não percebem que é Jesus. Eles estavam com o coração triste, abatido, angustiados. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, nos afastamos, como eles fizeram, eles saíram do lugar da promessa e foram para um lugar do afastamento. Eles iam se afastando até que Jesus se aproxima. E muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes, quando estamos enfrentando alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade, nós oramos e não vimos a resposta. Não vemos a resposta. Nós confiamos, mas algo dá errado. E muitas vezes nós paramos de confiar. Esperamos um milagre, mas o milagre não vem. E nós ficamos desanimados porque o silêncio vem. E foi o que aconteceu com aqueles homens. Jesus morreu, ressuscitou, e eles estavam ali, sem acreditar. Mas Jesus se aproxima, caminha com eles sem ser reconhecido. E isso acontece conosco. Muitas vezes nós estamos ali sofrendo, achando que estamos só. Mas Jesus está ali do nosso lado, caminhando conosco, e nós não percebemos. Sabe por quê? Porque nós permitimos que a dor, a angústia e o sofrimento abafe isso. Nos deixe sem enxergar, sem ver a presença de Deus ao nosso lado. Foi o que aconteceu com eles. Eles estavam tão assim tristes que eles não viram, não perceberam. Eles conversavam com Jesus e não perceberam que era Jesus. Então, isso nos ensina algo muito profundo, né? Que nem sempre a presença de Deus é percebida, mas isso não significa ausência. Deus está ali. Amém. Ele está presente. E nós precisamos abrir os nossos olhos. E sabe como é que nós abrimos os nossos olhos? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Quantas vezes Deus já está ali nos sustentando e nós não estamos vendo? Achamos que estamos sozinhos. Quantas vezes Deus está respondendo a sua oração e você acha que Ele está em silêncio? Às vezes Deus está respondendo, mas achamos que Ele está em silêncio. Sabe por quê? Porque nós queremos a resposta do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É do jeito que Ele quer, não do nosso. Então, o problema é que Jesus se importa com os nossos sentimentos. Ele se importa não apenas com o que sabemos.
mas com o que sentimos. Quando Jesus se aproxima dos dois discípulos, Jesus percebe que eles tinham informações, que eles sabiam dos acontecimentos, do que tinha acontecido. Porém, eles não tinham entendimento. Tanto é que quando Jesus se aproxima deles e diz, olha, o que é que vocês estão conversando? Não. Aconteceu e começaram a dizer tudo o que tinha acontecido. Todos os acontecimentos. Mas eles não entendiam o que realmente tudo aquilo significava. E Jesus agora começa a abrir a Bíblia, né? Falar para eles, olha, a Bíblia diz que desde os profetas antigos que era necessário que o Messias ele padecesse, morresse e ficasse 3 dias, né, na sepultura e no terceiro dia ele ressuscitasse. Né? Então, a partir daquele momento, o coração deles começa a aquecer através da palavra que Jesus estava usando, que era a própria palavra de Deus. Jesus estava relembrando a eles o que a Bíblia havia dito, o que os profetas haviam falado sobre o que Jesus teria que passar para salvar a humanidade. Que era necessário que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas mesmo assim, eles ainda não reconhecem Jesus. Vão ali de caminho, olha, caminhando com Jesus, conversando, até que chega na aldeia em que eles iam ficar. E quando eles chegam naquela aldeia, Jesus faz de conta que vai passar direto. E eles vão e convidam. Olha, fica conosco. Não vai embora não, já está tarde. Continue aqui conosco. E Jesus vai e permanece ali com eles. Sabe, irmãos, essa história nos mostra que muitas vezes, assim como aqueles 2 discípulos de Emaús, muitas pessoas sabem histórias bíblicas, muitas pessoas conhecem versículos da Bíblia, frequentam a igreja, mas ainda não tiveram um encontro real com Cristo. Aqueles homens, isso tinha acontecido com eles. Eles sabiam de todos os acontecimentos que tinham ali se passado, mas eles não tinham tido um encontro verdadeiro, real com Cristo. Então não basta apenas ir à igreja, não basta apenas pregar, não basta apenas cantar, não basta apenas dar estudo. O principal é o verdadeiro encontro com Cristo. E era disso que aqueles 2 discípulos precisavam. Não só eles 2, mas como nós sabemos, os outros discípulos também. Eles não acreditaram no que o próprio Jesus havia dito. Olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, eles precisavam desse encontro. O coração precisa ser iluminado pela palavra para reconhecer Jesus. E foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Quando Jesus começa a falar dos acontecimentos que era necessário que acontecesse, quando ele depois, mais na frente, quando os discípulos o convidam para ficar com eles ali, que ele parte o pão, é quando eles o reconhecem. Quando eles o reconhecem, eles dizem, é ele, esse é Jesus. Ele é o Cristo. E Jesus ali some. E eles dizem, foi por isso
que quando ele estava falando sobre a Bíblia, o nosso coração aqueceu. Nós sentimos o nosso coração aquecer. Então, através da palavra de Deus, da Bíblia, o nosso coração, ele se aquece. E nós passamos a verdadeiramente ter um encontro com Cristo. Amém. Nós passamos a conhecê-lo de verdade. Quando nós realmente buscamos aprender da Bíblia. Quem tem a lição da escola sabatina? Juninho? Cati? Só? A lição deste trimestre. Ela está maravilhosa. Né? E nós estamos aprendendo sobre a Bíblia. Essa semana nós estamos aprendendo como estudar a Bíblia. Certo? E nós aprendemos a semana passada que é através da Bíblia que nós encontramos a salvação, porque ela tem o poder transformador. Ela tem o poder de transformar vidas. Então, é através da palavra de Deus que verdadeiramente nós temos o encontro com Cristo. Enquanto Jesus explicava as Escrituras, algo acontecia dentro deles. Depois eles disseram, porventura não ardia em nós o nosso coração? Isso mostra que quando Cristo é revelado pela palavra, algo muda dentro de nós. Quando Cristo é revelado através da palavra dele, a nossa vida não continua a mesma. Ela é transformada. Amém. Ela muda. Glória a Deus. Não é só emoção, é transformação interior. Vem de dentro. E quando é transformado de dentro, é demonstrado fora. A confusão começa a dar lugar à clareza. Você começa a ver as coisas com mais clareza, mais claro. A fé começa a nascer novamente. Através da palavra de Deus. Amém. O avivamento começa no coração, quando ouvimos a palavra com entendimento. Jesus se revela no partindo do pão, que é quando ele chega ali, parte o pão e eles o reconhecem. E eles veem que naquele momento ali era Jesus o tempo todo que estava com eles. Era Jesus o tempo todo e eles não tinham reconhecido. E muitas vezes, Jesus ele está conosco o tempo todo e nós não enxergamos. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e ver pelos olhos da fé que mesmo aquele hino diz assim: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, ele continua sendo Deus. Então não importa o que aconteça na sua vida. Se acontecer o que você pede, louvado seja o nome do Senhor. Se não acontecer, também louvado seja o nome dele. Porque Deus é Deus. E ele sabe o melhor para cada um de nós. Irmãos, não tem ninguém melhor para saber o que é melhor para as nossas vidas. A Bíblia diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos planos não são os planos de Deus. E os planos dele são os melhores para nós. Amém.
Então não fique triste. Eu sei que a gente entristece quando algo de ruim acontece. A gente sofre, a gente chora, a gente sente dor, mas Deus, Ele está no controle de tudo. Nada, mas nada sai fora do seu controle. Tudo é no controle dele. Embora muitas vezes pareça que não, mas tudo está no controle de Deus. Então, quando eles veem que Jesus estava ali o tempo todo, que era Jesus que estava com eles percebem e tomam uma atitude, uma direção radical, que antes eles tinham seguido um caminho e agora eles dizem, não, eu vou mudar de caminho, vou mudar de direção. Então, quem sabe, eu não sei qual é o caminho que você está seguindo agora. Qual a atitude que você está seguindo. Mas se o caminho que você está seguindo é o caminho que está te distanciando de Jesus, procure buscar direção através da palavra dele, para que você tenha um encontro com ele e ele te mostre qual é a direção certa. Porque quando eles perceberam, eles disseram, esse era Jesus, estava conosco o tempo todo. Vamos voltar para onde? Para Jerusalém. Eles voltam para o caminho da esperança, saem do caminho do distanciamento e voltam para o caminho da esperança. E ao chegar lá, eles mudam de atitude, eles mudam a direção. Sabe o que eles fazem? Eles vão testemunhar. Quando eles chegam lá em Jerusalém, eles encontram os discípulos reunidos, felizes porque também descobriram que Jesus tinha ressuscitado, já tinha aparecido para outros. E eles felizes da vida dizem assim, isso aconteceu conosco também. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Realmente ele é o Filho de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Então, eles voltam para Jerusalém. O caminho que antes era de fuga, de Emaús, agora se torna caminho de propósito. Antes estavam tristes, agora eles estão cheios de alegria. Antes estavam desistindo, agora eles estão testemunhando. Talvez hoje você se sinta como esses discípulos, caminhando sem entender o que está acontecendo na sua vida, o que aconteceu, o porquê aconteceu, né? Como a oração que você fez com o coração pesado, mas hoje Deus está lhe mostrando algo diferente. Pensando que Deus está distante, quem sabe? Você pode estar pensando, meu Deus, onde está o Senhor? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não viu, não? Onde o Senhor estava quando isso aconteceu comigo? Por que o Senhor não fez algo? Onde o Senhor estava? E ele vai responder. Eu estou caminhando ao seu lado. Quem sabe até te carregando nos braços. E você não está vendo. Você não está enxergando. Mas a verdade é, Jesus está caminhando ao seu lado o tempo todo. O tempo todo. Ele está ao nosso lado. Hoje ele quer que você perceba isso. Talvez você não esteja percebendo, né? Mas ele está ali do seu lado. Ouvindo o seu coração. Ouvindo
a sua voz, ouvindo, sentindo a sua dor, chorando junto com você, acordando com você à noite, sentindo o que você sente. Ele quer explicar a mim e a você o que nós não entendemos através da sua palavra. Ele quer fazer o nosso coração arder novamente de fé e esperança na promessa e na palavra dele. Amém. Porque ele é fiel e verdadeiro. Ele não falha. Nós estamos em um mundo em que estamos sujeitos a qualquer situação. Seja a morte, seja uma doença terminal, seja um divórcio, seja dores, sofrimentos. Não sei. Mas ele está aqui para te dizer: eu vou me revelar a você através da minha palavra. Amém. Eu vou me revelar. Então faça como aqueles discípulos. Diga hoje assim: fica na minha casa, fica na minha vida, fica no meu caminho, Senhor. Porque eu não quero que o Senhor saia. Se ele sair, será mais difícil de enfrentar toda e qualquer situação que você enfrentar, que eu enfrentar. Porque quando Jesus permanece, os olhos se abrem, o coração se aquece e a vida muda de direção. Então, meus queridos irmãos e amigos que aqui estão, Jesus é tudo. Jesus é tudo na nossa vida. Não importa o que aconteça. Coloque em sua mente assim, olha, pode cair o mundo, mas eu estou em paz. Porque Cristo é o meu Deus. E Ele está comigo em todos os momentos. Então, que Deus seja louvado, que Ele nos abençoe, nos dê a sua paz e a certeza de que Ele está ao seu lado, constantemente. Amém? Amém, glória a Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus que ama cada um de nós que estamos aqui, que cuida de cada um de nós e que está conosco em todos os momentos. Embora muitas vezes não percebamos, mas o Senhor está ali, todo o tempo, chorando, no silêncio, está ali conosco, cuidando, nos dando força, guardando, protegendo. O Senhor está ali, não se afasta de nós. Nos ajuda a enxergar a Tua presença em nossas vidas. Mas para isso, Senhor, só conseguiremos se estivermos buscando ter um encontro verdadeiro contigo através do estudo da Tua palavra e da oração. Ajuda-nos, Pai. Nos ajuda a Te seguir. Nos ajuda a estar contigo, a não voltar atrás. Mesmo que os pais, amigos, seja quem for, nos deixe, mas que nós possamos seguir ao Senhor para sempre. Porque temos a certeza que somente o Senhor não nos abandona, não nos deixa. O Senhor está sempre conosco. Obrigada por isso, Senhor. Graças te damos pelo teu amor infinito por cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, porque somos falhos, Deus. Somos pecadores. E muitas vezes falhamos em acreditar que o Senhor está conosco. Mas tem misericórdia e nos ajuda. Nos leva para os nossos lares em paz e na tua proteção divina.
É o que nós queremos te pedir, te agradecer, em nome de Jesus, Pai. Amém.